Estimado Padre Roberto, irmãos e irmãs, neste segundo domingo da Quaresma, tanto a liturgia da palavra, quanto as orações que nós rezamos durante a celebração da Santa Missa, convergem, nos direcionam para o tema da fé. A oração da coleta que nós rezamos um pouquinho antes da primeira leitura vai nos dizer exatamente, vai pedir a Deus que nos alimente com a palavra do seu Filho amado, de tal forma que seja purificado o olhar de nossa fé. É a palavra de Deus, é a palavra do Filho amado, que é capaz de purificar o nosso olhar, que é capaz de transformar os nossos corações e fazermos perceber, fazer-nos enxergar aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida e também para a vida dos nossos irmãos e irmãs. Na primeira leitura, extraída do livro do Gênesis, nós ouvimos um relato da fé de Abraão. Abraão e seu filho Isaque. Abraão, que mesmo colocado à prova, continua a esperar em Deus. E a fé de Abraão era tamanha que Deus não o decepciona. E no momento necessário, no momento oportuno, providencia um animal, providencia um cordeiro para o holocausto. É exatamente pela obediência de Abraão, que nós ouvimos na primeira leitura, que ele se torna um modelo de fé para todos nós. É por isso que nós podemos chamar, e assim fazemos pela tradição da nossa igreja, chamamos Abraão de o nosso pai na fé, exatamente porque a sua fé serviu como exemplo, serviu como modelo para todos os que creem em Deus, para todos os que fazem parte deste povo, para todos aqueles que são descendentes da fé de Abraão. E é exatamente na fé de Abraão que Deus manifesta primeiramente a sua bênção e depois renova as suas promessas. Vamos lembrar lá atrás, quando Deus firma aliança com Abraão, ele lhe promete uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu, quanto os grãos de areia da praia. E de repente Abraão se vê enviado, mandado pelo próprio Deus, que prometeu a ele uma descendência numerosa, ele se vê conduzido a sacrificar aquele seu filho que havia sido gerado com tanto sacrifício, com tanta dificuldade. Vejo aqui tantos pais e mães. Imaginem Deus chegando aonde vocês agora e dizendo assim: para que a sua fé seja comprovada, para que a sua fé seja aprovada, eu preciso que você sacrifique o seu filho, sacrifique a sua filha. Como será que nós nos sentiríamos? Será que seríamos capazes de cumprir essa vontade, de cumprir esse desejo de Deus em nossas vidas? Abraão vai nos mostrar exatamente que escutar a voz de Deus, ele ouviu a voz de Deus, escutar a voz de Deus
e fazer com que os seus projetos aconteçam em nossas vidas, vale mais do que qualquer coisa, vale mais do que qualquer segurança, vale mais do que qualquer situação nas nossas vidas. Abraão também é recordado como uma prefiguração do próprio Deus Pai, com uma pequena diferença. Abraão não precisou sacrificar o seu amado filho em holocausto. Abraão não precisou levar o seu filho Isaque à morte para comprovar a sua fidelidade a Deus. Enquanto que Deus, o Pai, em sua misericórdia e em seu amor, levou até o fim o seu projeto e sacrificou o seu próprio filho, pregando-o numa cruz, para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos ter a certeza de que Ele é fiel em seus desígnios, de que Ele é fiel em suas promessas. É isso que São Paulo vai nos dizer na segunda leitura: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus que não foi capaz de poupar o seu próprio filho, como Ele vai ser contra nós? Como Ele vai desejar a nossa infelicidade, a nossa tristeza, o nosso sofrimento, se Ele não poupou o seu próprio filho para nos dar vida, para nos salvar? Deus é fiel e Ele deseja a vida plena, a vida em abundância de todos nós. E é exatamente por isso que Jesus sobe o monte. Primeiro Jesus vai a Jerusalém, mas Jesus sobe o monte, exatamente para comprovar esta fidelidade de Deus. Nós ouvimos no Evangelho de hoje um trecho do Evangelho de São Marcos, onde a transfiguração antecipa aquela que seria a glória da ressurreição de Jesus. Vamos compreender em que contexto Jesus faz isso, em que contexto Jesus pega os seus apóstolos e leva até o alto de uma montanha e ali se transfigura. Se nós voltarmos um pouquinho no Evangelho de São Marcos, vamos ver que um pouquinho antes, Jesus anuncia: o Filho do Homem deve ir para Jerusalém, o Filho do Homem vai sofrer, o Filho do Homem vai ser condenado, o Filho do Homem vai ser pregado numa cruz. E aquilo causa nos discípulos exatamente uma grande frustração, uma grande agonia. Como aquele Filho de Deus, como aquele Messias que era tão esperado, tão desejado, aquele que viria para restaurar Israel, o reino de Israel, como é que esse homem agora está aqui dizendo que vai ser crucificado, que vai ser morto, que vai sofrer? Onde é que está o triunfo deste rei que nós esperamos? Tudo vai por água abaixo. Os discípulos ficam angustiados. E é nesse momento que Jesus escolhe Pedro, Tiago e João e sobe o monte. O versículo 2 do Evangelho que acabamos de ouvir, ele vai dizer que Jesus os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. Nas Sagradas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, subir a montanha, subir para o alto, significa, antes de tudo, estar mais próximo de Deus.
porque a montanha é o lugar sagrado onde Deus se comunica, onde Deus se revela. Se nós olharmos a história de Moisés, se nós olharmos a história de muitos profetas, foi exatamente no alto da montanha que Deus se revelou. Portanto, quando subimos a montanha, nos colocamos na presença de Deus. Esta montanha, ela não é um lugar geográfico, não é um lugar que nós podemos subir. Tá bom, nós podemos subir numa montanha e lá nós vamos admirar uma bela paisagem, vamos contemplar o silêncio e vamos nos aproximar mais de Deus. Mas esta montanha que o Evangelho nos fala hoje, como o deserto da semana passada, é um lugar existencial. Nós somos convidados a buscar no nosso interior as nossas montanhas, a buscar o lugar que nos faz, no nosso interior, na nossa intimidade, estar mais próximos de Deus, para que o escutemos, para que Ele fale a nós. E o Evangelho vai dizer que no alto daquela montanha, Jesus se transfigura, suas vestes ficam resplandecentes, seu rosto radia uma grande luz, e ali os discípulos puderam experimentar o que significava a ressurreição. Se Moisés subiu no monte e lá ele se comunicou com Deus e teve que cobrir o rosto para não ver a face de Deus, aqui na transfiguração, os discípulos puderam contemplar a face de Jesus, a face resplandecente de Jesus, a antecipação da sua ressurreição. Essa luz que irradia da face de Jesus é uma luz de esperança, é uma luz que nos faz compreender que a nossa vida, a nossa existência, ela não é apenas de dor, de sofrimento, de derrotas, de perseguições, de frustrações, mas essa luz nos faz perceber que após a cruz de cada dia, após as dificuldades, após os sofrimentos, lá nos espera a glória, lá nos espera a vitória, e é uma vitória que nos é dada por Cristo. Existe sim uma luz no fim do túnel das nossas existências, das nossas vidas, e por isso nós devemos nos encher sempre de renovada esperança. Tudo passa em nossas vidas. Nós podemos superar tudo com a graça de Deus, com a luz de Deus. Portanto, nos momentos de dificuldade, nos momentos em que a morte se anuncia em nossas vidas, em que os conflitos se anunciam, pela transfiguração nós podemos contemplar que as trevas não têm a última palavra. O Evangelho também vai nos mostrar que Pedro achou aquilo tudo muito bom. Pedro achou muito bom ver a glória de Jesus. Pedro achou muito bom estar no alto da montanha, naquele cume daquela montanha, ali contemplando Moisés e Elias, a presença da lei e dos profetas, significando que ali em Jesus tudo se cumpria, todas as promessas, aquelas promessas feitas lá atrás a Abraão, em Jesus se cumpriam. Pedro acha aquilo tudo muito bom. Senhor, vamos ficar aqui, vamos fazer 3 tendas, aqui está bom. Precisamos tomar muito cuidado, porque em nós muitas vezes esse desejo de ficar onde está bom,
esse desejo de ficar muitas vezes mais tempo do que devemos em nossas celebrações litúrgicas, em nossos momentos de oração. Isso pode gerar em nós uma certa preguiça espiritual. O que isso quer dizer? Muitas vezes nós queremos fugir, ficar sozinhos nos nossos montes, desfrutando do nosso encontro com o Senhor, desfrutando da glória de Jesus, da majestade de Jesus, como se aquilo nos tirasse da nossa realidade, da nossa existência. E é o próprio Jesus, no Evangelho de hoje, que vai conduzir os discípulos de volta ao vale, de volta à planície. É o próprio Jesus que, diante dos nossos momentos de oração, das nossas celebrações litúrgicas, Ele nos pede que depois, ao final, quando nós dizemos, ide em paz e o Senhor vos acompanhe, é Ele que nos pede que voltemos para a nossa realidade, que voltemos para o nosso mundo, que saiamos em partida ao encontro dos nossos irmãos e irmãs. Subir o monte, falar com Deus, ouvir Deus, não significa fugir das nossas realidades, não significa esquecer da nossa vida cotidiana, não significa esquecer os problemas da vida que muitas vezes nos tiram a alegria de viver. A fé não é algo que a gente busca simplesmente para sentir conforto, para sentir emoção, para sentir uma certa sensação de êxtase, de prazer, de alegria, mas exatamente subindo ao monte, nos encontrando com Deus, é que nós achamos as forças necessárias para enfrentar a nossa vida lá fora. Nosso encontro com Cristo deve fazer resplandecer nas nossas realidades, ainda que muitas vezes elas pareçam difíceis, pareçam duras, ainda que a nossa vida pareça sem sentido, o nosso testemunho, a nossa presença deve fazer com que esta luz do Cristo resplandeça também na realidade daquelas pessoas que estão lá fora. O nosso encontro com Cristo deve primeiramente fazer com que as nossas vidas se transformem, que as nossas vidas se transfigurem, a tal ponto que, saindo do nosso encontro com Deus, a gente também possa transfigurar as realidades e a vida das pessoas. Infeliz, muito infeliz, é o cristão que não consegue transformar a realidade daqueles que estão ao seu redor. Infeliz é aquele pelo qual as pessoas passam e não conseguem levar um pouco do Cristo e do Evangelho. Por aqueles que as pessoas passam e não conseguem sair iluminadas com a presença de Deus. Num instante de silêncio, elevemos a Deus os nossos corações, olhemos para as nossas vidas e façamos uma profunda reflexão. Será que a minha fé me leva a viver o projeto de Deus para a minha vida? Será que a minha vivência da presença de Deus, do projeto de Deus na minha vida, é capaz de iluminar as pessoas que estão ao meu redor?
Pensemos nisso.